Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Final, né? Glorifica o nome dele. Amém. É um prazer estar aqui, pela graça de Deus. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Eu vou estar orando antes. E você também, ore por mim, porque eu necessito da sua oração. Para que o Espírito de Deus venha achar no meu coração para falar aquilo que Ele tem para falar conosco. Amém? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus por mais esta oportunidade de estar aqui. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que venha dirigir as minhas palavras com sabedoria, com entendimento, e que a tua palavra encontre lugar no nosso coração para que ela venha frutificar em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar, queridos. Nós vamos estar lendo aqui em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 1, onde o subtítulo aqui fala sobre o nascimento de Jesus. É lógico que Jesus não nasceu no dia 25, tá? Se comemora o nascimento dele, né? Se comemora, não que ele tenha nascido no dia 25, né? Que nem eu fiz aniversário dia 13 e a turma, um grupo de pessoas, foi comemorar uma semana depois. Então, o aniversário das pessoas que a gente ama, elas podem ser comemorados após ela ter nascido, né, Celcinho? Você comemora o nascimento da sua filha todo dia, não é? Assim é. Então, não foi dia 25 que Jesus nasceu. Eu estava pesquisando lá, não vou falar para vocês da pesquisa, você seja um curioso também, né? Dentro dos curiosos que estudam, ali eles fizeram uma estimativa, contando pela gravidez de Isabel, né? Da prima dela, que estava grávida de João Batista. Quando o anjo visitou Maria, o anjo Gabriel, ele disse: e a sua prima, que é estéril, já está grávida de 6 meses. Aí Maria foi lá visitar a prima dela, Isabel. Quando se encontrou, João Batista já se manifestou no ventre, porque ele era um bebê já cheio do Espírito Santo. E depois de 3 meses ele nasceu. Então eu não vou falar aqui, porque daí você vai falar: nossa, a pastora falou que Jesus nasceu em tal data. Então seja um curioso e vai estudar também, que você vai descobrir a data provável que Jesus nasceu. Mas não foi no dia 25 de dezembro. Amém? Então nós vamos estar lendo Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. E vamos abrir o nosso coração para a palavra. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, às vezes as pessoas falam: Jesus nasceu numa manjedoura, gente. Na Bíblia não fala que ele nasceu numa manjedoura, né? Ele nasceu ali, José, né? Pegou ele porque estava só José, Maria e os bichinhos ali naquele estábulo. Aí Maria enrolou Jesus nos panos e deitou ele na manjedoura como se fosse um bercinho. Só que a manjedoura não era um bercinho, né? A manjedoura ali, ela servia para colocar alimento para os bichos,
está comendo. E eu fui dar uma pesquisada também no modelo daquela manjedoura. Era usada quando nascia um cordeiro, e esse cordeiro era um cordeiro sem defeito, sem mancha. O cordeirinho também era enrolado em pano e colocado naquela manjedoura, para que depois ele fosse sacrificado. Então, desde o nascimento de Jesus já foi profético. Porque João Batista disse, ali vem o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, Jesus ali, quando ele nasceu, foi enrolado em pano, colocado naquela manjedoura. Deus podia ter feito Jesus nascer como foi com Moisés. Moisés nasceu, a mãe dele colocou ele naquele cestinho, pôs ele no rio Nilo, a filha de Faraó pegou ele foi criado como um príncipe. Mas desde o nascimento, Jesus já vem nos ensinando sobre a humildade, né? Que o nascimento dele ali já mostra quão humilde ele era, desde o nascimento. E o que a manjedoura simboliza, significa para nós? O nosso coração, gente. Porque o nosso coração é comparável com uma manjedoura. Assim como Jesus, quando foi nascer, não teve um lugar na hospedagem para ele nascer. E os donos daquela hospedagem falaram, olha, nós não temos um quarto aqui, mas nós podemos ceder lá, onde ficam os animais, para vocês ficarem. Jesus não encontrou um lugar para ele nascer, vamos dizer assim, digno, né, de uma criança nascer. E ali ele nasceu naquele lugar, foi colocado naquela manjedoura. E o tema aqui é o Natal que Jesus quer. Muitas vezes a gente acha que o Natal está ligado com presente, com roupa nova, com comprar, né? No Natal que mulherada quer comprar fogão, no Natal mulherada quer comprar geladeira, celular, tênis novo, como se o Deus que nós servimos não nos desse a graça do ano inteiro. Você pode comprar uma geladeira, você pode comprar um fogão, você pode comprar um tênis novo, e a gente pega e centraliza tudo para o mês de dezembro, para o Natal. Só que o Natal que Jesus quer vai muito além disso. Vai muito além daquilo que o dinheiro pode comprar. E aí, o Natal que Jesus quer é que ele possa nascer no nosso coração. Porque não tinha lugar para ele quando ele foi nascer. Ele nasceu ali naquele estábulo, foi colocado na manjedoura. E às vezes no nosso coração, Jesus também não encontra lugar para estar. Ele não encontra. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de pensamentos, que a Bíblia fala, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Então entra na mente e desce para o coração. E ali o nosso coração, que era para ser uma manjedoura, onde Jesus era para nascer, porque ele tem que nascer todo dia na nossa vida. É por isso que muitas pessoas não compreendem. Eu já aceitei Jesus. Então, não, todos os dias, nós temos que dizer, Jesus, toma o teu lugar no meu coração. Mas se o nosso coração estiver cheio de pensamentos, que não são pensamentos que alegrem o Espírito Santo de Deus. Porque hoje quem cuida dessa casa é o Espírito Santo, mas é Jesus que tem que estar no trono do nosso coração. Sentimentos de mágoas, sentimentos de falta de perdão, sentimento do medo, da dúvida, da incredulidade. Como que Jesus vai se repousar ali dentro do nosso coração? Muitas vezes projetos, e não é errado fazer projeto. Nós devemos fazer projeto sim, mas nós também devemos olhar para a Bíblia. Porque o que é a nossa bússola? O que é a nossa direção é na Bíblia. E Tiago fala que nós sempre devemos pensar, se Deus quiser, esse projeto vai dar certo. Está lá em Tiago. Meu neto já olhou porque não está no esboço, né? Está lá em Tiago. Às vezes a gente faz vários planos
Mas esquecemos de colocar essa frase assim: se Deus quiser, esse projeto vai se concretizar. Que a palavra de Deus diz em Provérbios 16: o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta vem de Deus. Não é errado. Daqui a pouco tem os 12 dias, o pastor já instruiu a gente para estar escrevendo os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas metas, tudo aqui. Só que a gente vai apresentar a Deus. Se Deus quiser, ela se cumprirá. Mas se Ele não quiser, não se cumprirá. Porque afinal de contas é na mão de Deus que nós estamos colocando os nossos projetos. Então o nosso coração tem que estar ali pronto para que Jesus possa nascer. É comparado com uma manjedoura. Então muitas vezes a gente não presta atenção. E a gente vai fazer reflexões sobre Jesus no Natal. E Jesus habita na manjedoura do nosso coração o ano todo. Então essa reflexão de querer ter paz, querer ter união, aí chega no final do ano, ai, já viu aqueles memes que postam aí, que faz aquele grupo da família? Ah, brigou comigo o ano inteiro, agora quer convidar eu para comer, quer convidar eu para amigo secreto. E é verdade. Essa reflexão de amor, de paz, de companheirismo, de amizade, de família, tem que ser feita no decorrer do ano todo. Porque não é só em dezembro que Jesus nasceu, que nós comemoramos o nascimento dele. Desde o dia que eu e você fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a confessar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nasceu na nossa vida, no nosso coração. Aliás, Ele é o maior presente que eu e você temos. Mais do que o celular, mais do que a roupa nova, mais do que o carro, porque cartão de crédito não compra salvação. O que comprou a nossa salvação foi a vida do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E isso não tem preço, porque a Bíblia diz que a nossa salvação foi paga a preço de sangue. E isso não tem preço. Jeremias 29:13, se você puder colocar aí, Vitor, vocês me desculpem, eu vou estar virando aqui. Diz assim, ó: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Por quê? Porque Deus vê o nosso coração. O profeta Isaías profetizou, e depois o próprio Jesus falou no Novo Testamento: esse povo me adora só com os lábios, da boca para fora. Mas o coração deles não é. Então é importante, no decorrer do ano todo, a gente deixar o Espírito Santo de Deus trazer luz ao nosso coração. Porque é ali que Jesus repousa. Assim, quando ele nasceu, foi enrolado em pano e foi colocado naquela manjedoura. Mateus 5:8. Eu não sei se vai estar na versão que eu li, que eu gosto muito. Isso, é essa mesmo, ó. Bem-aventurados limpos de coração. Você percebe que se é limpo, é porque já teve sujo. Porque a nossa vida vai ser assim em Cristo. A gente, na nossa caminhada, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter mágoa de alguém, a gente vai ter falta de perdão, teremos ressentimento, vai ter algo que vai querer sujar o nosso coração. Mas está dizendo que ele pode ser limpo, porque eles verão a Deus. Por isso que muitas vezes a pessoa está na igreja e ela fala: pastor prega, mas Deus não fala comigo, eu não entendo. Eu oro, mas eu não vejo Deus falar, eu não entendo. Por quê? Porque não abre o coração para o Espírito Santo limpar. Lembra Pedro? Quando Jesus ali estava naquele ato, fazendo o ato, ensinando nós a ser humilde, lavando os pés dos discípulos. E ele foi lavar o pé de Pedro. E Pedro falou: não, o meu o Senhor não lava. Porque Pedro era uma figura, aquele cara. Eu gosto de Pedro. Né? Aí Jesus explicou para ele que tinha que lavar. Aí ele explicou, ele falou: então lave tudo. Por quê? Na nossa caminhada, nós vamos sujar os pés. Com o pecado,
com a falta de perdão, com a raiz de amargura, com a mágoa, e vai para diante. Então precisamos, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós podemos estar bonito por fora, com roupas bonitas, com perfumes importados, na estica. Mas se o nosso coração não estiver limpo, que é o principal para ver Deus. Porque a roupa que Deus vê em mim e em você é aquela que ele fala em Eclesiastes. Que não falte o óleo sobre a tua cabeça e as suas vestes estejam alvas. Ou seja, as vestes espirituais alvas pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Natal que Jesus quer que haja luz. Em Isaías, no capítulo 9, no verso 1 e 2, talvez o Vitor coloque ali, mas eu vou falar rapidinho aqui. Isaías já profetizava que quando nascesse Jesus, a luz viria. E tanto é que no verso 6 ele já vai falar, né? Sobre ele ser o príncipe da paz, ele ser conselheiro, ele ser maravilhoso, ele ser poderoso. Então, o que Jesus quer? O Natal que ele quer que haja luz. Porque ele diz o quê? Em Mateus 5,14. Que ele quer que nós sejamos... Coloca para mim, Vitor. Eu, você, a igreja de Jesus é a luz do mundo. Às vezes a gente enfeita uma árvore, enche de luzinha, que é lindo, é maravilhoso. Eu gosto de passar nas ruas, assim, eu perdi esse hábito, eu não coloco. Você passa na minha casa, não tem luzinha nenhuma, né? Mas eu acho lindo. Não é pecado ter luzinha no Natal, não é pecado ter nem árvore de Natal. Desde que você não vá querer encher de Papai Noel, né? Encher de anjinho voando, encher de outras coisitas mais, né? Mas não é pecado você ter. Bonito, é bonito. Mas ele quer que haja luz. A luz deve brilhar mais do que os pisca-pisca aí, que a gente coloca. Nós devemos ser a luz, porque ele fala que nós somos a luz do mundo. Verso 16, Vitor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como que o mundo, como que a nossa família que ainda não é salva, como que os nossos amigos no trabalho, os amigos no futebol, enfim, vai ver a luz de Jesus em nós. Então que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele quer que haja luz na nossa vida. A luz na nossa vida é através das nossas atitudes, é através da verdade, porque ele fala em João 8,12, olha o que ele fala: por isso que eu e você somos a luz, temos que ser luz, porque Jesus está em nós. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. E se nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele está habitando em nosso coração, porque Ele diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei com você. Então, através de nós, o mundo vai conhecer essa luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o que para nós? Salmo 119, verso 105. Olha como uma coisa vai engatilhando a outra. Então, o Natal que Jesus quer é que haja luz na nossa vida. Que resplandeça a luz dele em nós, através de nós. Então, às vezes, a gente passa o ano inteiro, aí chega dezembro, a gente vai fazer uma recapitulação. Ai, nascimento de Jesus, é dia de reunir família. Dia de reunir família é todo dia. Você pode reunir a sua família e fazer uma ceia, que não precisa ser meia-noite, a cada 30 dias. A cada mês você vai numa casa. Vai ser na sua, pois na sua.
Né? Assim vai ser agora com a família da Márcia. Agora vai ter na casa da Grace, vai aquele monte de criança, né, Celcinho? Depois na casa do Celcinho, depois na casa do Tiquinho, depois lá na casa da Patrícia. Não precisa esperar o Natal para fazer isso. Não precisa esperar o Natal para reconciliar. Quando eu e você temos essa atitude, a luz de Jesus resplandece através de nós. Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia fechada assim, ó, ela é como essa luz apagada. Mas quando você abre a Bíblia, ela é a luz para o nosso caminho. Porque a palavra é Jesus. João disse que o verbo se fez carne. Então o que acontece? Se ele é a luz, a palavra é a luz. Por isso que quem está nele não vai andar em trevas, a não ser que esteja nele só por palavra. Mas graças a Deus ainda dá tempo de ajustar a rota. Porque enquanto se há vida, ainda há tempo de se ajustar a rota com o Senhor. Então, o Natal que Jesus quer é que ele possa nascer no nosso coração, que haja luz, a luz dele nas nossas vidas para o mundo, para as pessoas, para os nossos parentes. Porque às vezes a gente é luz para todo mundo, mas não somos luz na nossa casa e na nossa família. E o pior lugar para a gente ser luz é na nossa casa e na nossa família. Mas ali é o lugar onde Deus trabalha em nós. É ali que Deus trabalha no nosso caráter. É ali que Deus trabalha no fruto do Espírito. O Natal que Jesus quer, uma árvore bonita, né? Mas a gente enfeita. Eu vi aqui a árvore que colocaram, né? Pastora Márcia. Eu falei, que árvore linda, né? E a Bíblia fala o quê? Que Deus quer que nós sejamos como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Mas e o fruto que Ele quer? Os frutos do Espírito. Porque nós podemos dar fruto de ter diploma, 50 diploma, falar 10 línguas, né? Ser uma pessoa muito bem sucedida, mas ser uma árvore que só tem folha. Não deixa a situação que vem gerar o fruto do Espírito. Então Ele quer que eu e você sejamos uma árvore enfeitada pelos frutos do Espírito. Nós precisamos ter frutos para agradar a Deus. A gente precisa abrir a palavra e fazer uma leitura, pelo menos uma vez no ano, que seja, lá no Sermão da Montanha. Você vai lá do 3 ao 11, vai falar, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os limpos e puros de coração, que esses verão o reino de Deus, verão a Deus. Então, às vezes a gente faz uma árvore linda, cheia de presente. Aí distribui o presente. Aí lá para fevereiro, já brigou com a pessoa que deu o presente. Aí só vai se reconciliar de novo em dezembro. Nós não podemos ter esse tipo de vida em Cristo. Nós que temos Cristo, temos que ter uma vida diferente. A luz de Cristo, ela resplandece em nós e através de nós pela diferença daqueles que não o têm. Como o pastor pregou domingo sobre o Salmo 1. Eu achei forte quando Deus usou a boca dele para dizer assim: quando o crente quer trazer escândalo, ele faz pior que o mundo. Eu quase caí da cadeira ali. São coisas para a gente refletir. A gente não pode vir levar uma vida de religiosidade. E chegar dezembro, vamos fazer uma reflexão do Natal, né? O Natal que Jesus quer. O presente que Jesus quer. E não vou nem falar das ofertas que os pastores levou. Não vou falar disso. O amor ao próximo.
Viu esse hino que o Leandro cantou? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Abra aí, Vitro. Mateus 25, do 34 a 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. 36. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te dermos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? 40. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E sabe que o Espírito Santo pegou eu ali? Que o nosso pastor pediu para que se trouxesse alimento, para montar a cesta, né? E o Espírito Santo falou comigo: você teve coragem de comprar um panetone para colocar numa cesta de Natal? Numa cesta que vai ser sair da sua igreja? Um panetone. Porque todas essas cestas deve ter uma criança na casa. E criança, eu falei, meu Deus, que vergonha. Você vê? Uma coisinha de nada, irmão Eliseu, um panetone. Não ia deixar nenhum de nós, nem mais rico, nem mais pobre, nem miserável, no tanto que Deus tem dado para nós. Para Roselaine colocar nas 25 cestas, que era o propósito do pastor com ela. Um panetone. Olha como é triste. Eu não estou aqui para falar de mim, mas eu vou falar um testemunho para vocês. Antes de eu estar em Cristo, o meu testemunho é um testemunho do poder de Deus na minha vida. Esses dias eu estava contando para o meu neto, ele ficou assim: por que eu não largo Jesus? E eu vou contar para você. A gente critica, né, aqueles que ainda estão travados na cegueira. Porque a salvação não é por obras, né? Mas tem uma religião que eles fazem por obras. E eu dependi deles para comer antes de ter Jesus. E sabe como era a cesta que eles davam? Vinha um frango, vinha panetone, vinha bolacha, vinha de tudo. E eles ainda não estão em Cristo. Imagina quando eles estiverem em Cristo, o que eles não vão fazer. E ali o Espírito Santo me confrontou. Você comprou um panetone para colocar na cesta da igreja? Ou você só levou o quilo que o seu pastor pediu? Vê como longe nós estamos daqueles que ainda não têm o entendimento de que a salvação não é por obras, mas é pela graça. Mas eles fazem a obra. E aí, às vezes, a gente pega o dedinho assim, que tem 3 Pai Nós, e fala: ih, vai para o inferno, porque está isso, está aquilo. Em vez de orar para que eles abram entendimento e eles continuem fazendo a obra, mas com a salvação. Porque nós não fazemos para ser salvo, mas nós fazemos porque já somos salvos. Então é esse o Natal que Jesus quer. Que nós amemos o próximo. Que nós ali oremos, busquemos por salvação de almas. Porque Lucas 15:7 já fala que os céus se alegram quando um pecador se arrepende. Isso é presente para Jesus. Nós devemos devolver o dízimo, que é bíblico, que é bíblico, não se negocia. Apesar que tem uns loucos aí.
Devemos ofertar, porque oferta é agradecimento a Deus por tudo que Ele fez. Mas o presente que Jesus espera receber de nós são almas. Então, já falei, né, que Jesus quer que Ele possa nascer no nosso coração, não só em dezembro, né, o ano inteiro Ele esteja ali, a manjedoura esteja ali desocupada, haja lugar para Ele, que haja luz, que nós temos que ser luz, porque Jesus já falou que Ele era luz, e se Ele está em nós, nós também temos que ser luz, e resplandecer a luz dEle, e fazer as obras, para que o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Aí a gente quer criticar aquele que vai buscá-la naquele que ainda não está na luz. Mas assim como eu também estive cega até uma determinada idade, se a gente orar, essas pessoas também. Então pense bem para 2025, se Jesus não voltar, quando você for trazer o quilo para montar a cesta, lembra de comprar um panetone para colocar nessa cesta. Você não vai ficar mais pobre e nem menos rico. Com certeza, aquele que dá ao pobre, a Deus empresta. E eu sei do que eu estou falando, porque como eu já disse, já dependi daquele lado, e quando eu vim para Jesus, dependi desse lado também. Então, criança ama essa bobeira de panetone, que eu também amo panetone, principalmente se for de chocolate. Então, vamos voltar aqui, né? E não só quando o pecador se arrepende, mas quando eu e você temos uma vida de arrependimento diária. Sabia? Que às vezes o cristão ele vai levando a vida e ele vai acumulando pecado porque ele acha, sou salvo, sempre salvo. E esquece de fazer uma reflexão sobre a vida dele, o coração dele, de ouvir a palavra e se dobrar e se render à palavra. Não é render ao pastor, porque o pastor não salva nós, ele só prega a palavra. Eu não salvo vocês, eu só estou aqui trazendo a palavra. Mas quando eu e você temos uma vida de arrependimento diário, porque nós pecamos todo dia, então todo dia nós temos que dobrar o joelho e se arrepender. Provérbios 28, 13 diz assim. Coloca para mim, Vitor, por favor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, às vezes, nós vem para o culto, a palavra vem. Às vezes, nem o pastor está, nem no esboço do pastor aquela palavra. Mas o Espírito de Deus põe na boca dele e a pessoa faz de João sem braço. Nós damos uma de cara de pau, não é comigo o negócio. Sabe quando a pessoa corta a fila? Tem a história do pastor com o Carlão, né? Carlão ali cortou a fila do pastor, né, pastor? O pastor ficou quieto e depois de tempo o Carlão veio aqui. E a pessoa está lá e você faz de conta que não é você. Então, ó. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E quando acontece isso, os céus também se alegram. Porque Deus não quer, a palavra diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer nisso, que o homem vá para o inferno. Mas Ele deu o livre-arbítrio. Apesar que eu e você, depois que aceitamos Jesus, não temos mais livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio quem ainda não tem Jesus. Mas nós não temos mais. Ou nós somos servos e amigos, ou nós precisamos rever a nossa vida. E vamos aqui para o último ponto, que o Natal que Jesus quer. Que a alegria seja Jesus na nossa vida. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas quando algo não dá certo, a gente já fica triste, cara de limão chupado, maracujá, não sei das quantas que o pastor falou esses dias, né? Que cara de alegria, né? Viu? Não deu certo? Continue tendo a alegria de ter Jesus na sua vida, no seu coração. Hoje eu ouvi uma pessoa falar, não vou sair de casa, porque não comprei roupa, não comprei sapato. Falei para ele, desde quando o Papai Noel usa aquela roupa horrorosa dele? Desde que eu sei. Nunca mudou de cor, nunca mudou o modelo. E desde quando o Natal precisa de roupa? Se o aniversariante do Natal foi enrolado no monte de pano. Se o homenageado do Natal não tinha nem casa para morar. Não tinha nem lugar para ser enterrado. Agora vai ficar porque não comprou?
Mas tem saúde? Está com câncer? Não. Perdeu um braço, uma perna, um zóio, um ouvido? Não. Ah, pelo amor de Deus. Eu já tenho vontade de dar um murro na cara. Mas como eu lembro que eu tenho que produzir o fruto do Espírito, eu pego, fico, respiro, porque essa é a verdade, né? Então, alegria. Lucas 2, do 9 ao 11. Eu vou ler aqui com vocês. Olha o que fala. Lucas, capítulo 2. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. Aqui foi quando o anjo veio falar com os pastores. Veio falar que Jesus tinha nascido. E ali o anjo deu toda a dica. Ele está numa manjedoura, enrolado nos panos. Vamos lá, Vitor. E o anjo lhe disse: não temais, pois eis aqui que vos trago as novas de grande alegria. Tem gente que vai passar o Natal reclamando. Ai, fiz os 12 dias do mês de setembro, Deus não deu. Ai, criatura, você está vivo. Se Deus não deu, Ele sabe por quê. Aprenda que o não de Deus é para te livrar de tanta coisa, que será para todo o povo. Vamos lá, Vitor. 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deixa eu ver aqui se tem mais. Só até aí. Então, que haja alegria. Que a sua alegria seja Jesus. Tenha alegria na sua salvação. Como eu disse, esses dias eu estava contando um pouco da minha trajetória com Jesus para o Vitor. Falei, Vitor, é por isso que eu não largo Jesus. E hoje ele estava falando, vó, nós estávamos conversando uns assuntos. Ele falou, vó, a sua oração gira só em torno disso, de salvação, de libertação, de transformação. Eu falei, Vitor, o que você quer que gere a minha oração? Eu tenho que gerar minha oração onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não leva. Se tudo isso acontecer, as demais coisas... E eu falando para ele, como Deus é lindo, eu mandei para o pastor o vídeo do Daisy Walsh. Vocês conhecem ele, né? Que ele foi batizado e ordenado a pastor. E ali ele contando, ele recebeu essa palavra profética, ele tinha 20 anos. Faz 50 anos e ele vai fazer 70 anos. Falei, Vitor, Deus está falando comigo. Para mim permanecer firme, que o que ele me prometeu vai acontecer. E eu tenho motivo para ser triste? Eu tenho motivo para ser alegre. O homem vai estar com 70 anos pregando para o mundo inteiro. Ah, mas você morrer e não ver? Eu não estou nem aí se eu não vejo. Porque Hebreus fala que os heróis da fé, muitos deles morreram e a promessa cumpriu, eles não viram. O que me interessa é a promessa cumprir. E outras pessoas ali falam, não, se Deus é verdadeiro, porque cumpriu. Ontem, uma outra pessoa entrou em contato com meu filho, uma história, e eu tinha profetizado na vida dessa pessoa há muitos anos. E ali ele falou, dona Kátia, está aqui assim, assim, assim. Meu Deus, aquilo encheu meu coração, eu quase chorei. Eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo para mim prosseguir mais um pouco, porque o Senhor vai fazer naquilo que eu busco também. Então você tem que ter alegria. Gratidão a Deus por ter enviado Jesus como um presente na sua vida. Há alguns anos o pastor pregou num culto de Natal que Jesus é o presente que Deus nos deu. E quando você às vezes fala de Jesus para alguém, é como se você desse um presente para ela e ela recusa. Agora você já recebeu esse presente. Agora por situações que vai vir na nossa caminhada mesmo. Jesus não prometeu flor. Só flor não, ele prometeu espinho também. Mas tem alegria porque você tem ele na manjedoura do seu coração. Você tem ele na direção do barco da tua vida. E essas coisas não vão te matar, mas vão aperfeiçoar seu caráter. Vão dar crescimento à sua fé. Vão formar o teu testemunho para os seus filhos, para os meus netos. Lá na frente. Nós devemos nos alegrar. Quando você vê que você está triste, querendo parar, porque isso acontece com todo mundo.
Você vê eu assim, esse jeitão meu, mas eu tenho meus momentos que eu choro, eu falo com Deus, eu falo, Senhor, será que eu sou tão traíra assim, que o negócio para mim parece que é difícil, né? Aí ele deixa eu falar bastante abobrinha, daí ele ministra no meu coração, né? Que aquilo está me acrescentando, eu estou crescendo, eu vejo tantas outras coisas que ele faz, como dizendo assim, viu, ainda eu não fiz aquilo porque está no forno. Não vai tirar antes da hora, porque se tirar o bolo fora da hora, o bolo murcha. Esses dias eu com o Vitor fizemos um pão, né, Vitor? Misericórdia. Só o meu neto que fala, ai, vó, tá feio, mas tá tão gostoso o outro neto meu, né? Para me agradar. Quando você se sentir assim, abra em Salmo 51, 12. Ainda que seja o salmo que Davi escreveu, porque ele pecou lá com Betseba, né? Daí ele foi confrontado pelo profeta e ele escreveu esse salmo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando você vê que você está triste, querendo desistir, está falando assim, nossa, quando eu não estava em Cristo era tudo mais fácil. Eu podia mentir, eu podia fazer umas tramoinhas, isso e aquilo. Agora, né, Jesus vê tudo que eu faço, o Espírito Santo, onde eu vou, ele vai comigo. Não dá nem para mim fazer coisa errada, porque ele está aqui dentro de mim. Ah, não dá não, estou triste. Você faz essa oração, ó. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustente-me com o espírito voluntário. Tem versão que fala com o espírito inabalável. Porque quando o diabo vem e ataca o nosso espírito, nós queremos esmurecer. Porque ele ataca o nosso espírito. Porque o nosso espírito tem ligação com Deus. Se ele abalar o nosso espírito, nós esquecemos da palavra, que é a verdade. Nós esquecemos da luz, que é a palavra no nosso caminho. Nós mantemos a lâmpada fechada. Porque a palavra de Deus é como uma lâmpada. Se ela estiver fechada, é como uma lâmpada apagada. Mas quando você abre ela, é como você acendesse a luz. Se você não abrir ela, você vai ficar com ela nas trevas. Então faz essa oração. Restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. Me traz a alegria do primeiro amor. Renova em mim um espírito inabalável. E quando você vê que você está passando por algo, porque quem fez discipulado já sabe. A diferença de provação e a diferença de correção de Deus. E eu vou dizer para você, não é gostoso tanto a provação quanto a correção de Deus. Mas a palavra diz que Deus só corrige o filho que ama, então quando Deus te corrige é um consolo. Você tem que lembrar de Davi. O profeta falou, o que você quer que faça, Davi? Que Deus mande uma praga no povo, que aconteça tal coisa, ou quer cair na mão de Deus? Davi, que não era tonto, falou, bom, eu que errei, não é justo o povo pagar, né? Eu que errei, também não vou cair na mão do homem, é a terceira coisa, porque o homem não tem misericórdia. Eu quero cair na mão de Deus. Olha como Davi era inteligente, porque ele precisava ser corrigido, né? Ele foi fazer um censo que não era para ele fazer. Quantas vezes, muitas vezes a gente acha que o que a gente tem, que a gente conquistou, foi por causa da nossa força, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, dos nossos contatos, e esquece que é tudo Deus na nossa vida. É tudo Deus, desde o levantar, o deitar é Deus, desde a promoção é Deus. Ai, mas eu perdi o emprego, é Deus também, porque Ele tem uma porta nova para você. Se você tem pedido que quer um trabalho melhor, ganhar mais, Ele tem que fechar que você estava. Porque não dá para pôr 2 sofás numa mesma sala. Então, um tem que sair fora para ter o espaço. Né? Então, aí você tem que entender. E a aprovação, Deus vai te elevar. Né? Então, você tem que entender. Salmo 119, 71. Já estamos finalizando. Olha como a palavra ela é maravilhosa, né? Ó, foi bom me ter afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, às vezes, Deus tem que nos corrigir, porque nós somos comparados à ovelha. Se você for ver como que um pastor corrige a ovelha, você tem vontade de dar no pastor, que ele quebra as pernas da ovelha, né? Olha que ruim. Pega um bichinho daquele e quebra as 2 pernas, Eliseu. E depois ele anda ainda com ela no braço. Mas pergunta se ela não aprende. Hã?
E as fujoras, então? Imagino que ele quebra as 4, porque se quebrar só 2, ela vai arrastando, né? Igual um cachorrinho que o pastor tinha. O pastor cuidava dele, ficava bonito, né, pastor? Depois ele sumia. Quando ele voltava... Você lembra, Júlia? No fim, nem sei que fim que deu ele. O pastor, eu gostava tanto dele, mas ele preferiu ir para outras bandas. Nós não sabemos o que aconteceu, né? Se coloque em pé. Jesus quer ser lembrado todos os dias, não só no Natal, queridos. Todo dia ele quer ser lembrado. Não somente no Natal, não somente nos momentos de necessidade. Ele não quer que o povo dele, os irmãos mais novos dele, só queira ele pelo pão e pelo peixe, mas queira ele por quem ele é. Isaías 9:6, Vitor. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Ele continua sendo maravilhoso, gente. Não é só aqui em Isaías 9:6. Deus, ele é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Às vezes você acha que o diabo tem força. Deus é forte. O diabo só tem limite. Quem tem todo o limite é Deus. Pai da eternidade, príncipe da paz. Então isso é todo dia. No Natal eu vou ler Isaías 9:6. Todo dia você pode ler e dizer: obrigado, Deus, porque é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz habita em mim, e através de mim ele habita na minha casa, e através de mim ele habita no meu trabalho, e através de mim ele habita por onde eu for, porque eu sou luz do mundo, eu sou o sal da terra, e ele habita em mim, e ele anda através de mim. E eu quero deixar essa palavra profética para você e chamar o pastor para orar. Cadê o pastor? Está aqui. Quero deixar essa palavra para você. Salmo 3, verso 8. Para o seu coração, para a sua noite de Natal, para o seu ano de 2025. Vai ter os 12 dias. Que você possa estar com o coração aberto. Tá? Para tudo que Deus vai fazer. E que você possa entender a palavra de João 3,30 para a sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Essa palavra profética, ela é profética porque ela se cumpre. Que a Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, a tua bênção. Que você tenha um Natal abençoado. Que toda a tua família, a tua parentela seja abençoada por causa de você. Assim como José. Onde José estava, tudo era abençoado. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Agradeça a Ele por essa noite, pela sua salvação, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer. Que Jesus nasça na sua vida todos os dias. Amém? Eu agradeço a oportunidade e entrego a palavra para o meu pastor. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos aí. Leva seu pensamento a Deus. Quanta coisa boa nós pudemos ouvir a partir da palavra de Deus, sermos confrontados a não cairmos na tentação de celebrar o nascimento de Jesus apenas e tão somente dia 25 de dezembro, quando na verdade nem é esse o dia de fato que ele nasceu. Jesus deve ser celebrado todo dia. Todo dia. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado pela vida da pastora Kátia. Obrigado por essa palavra tão especial, tão carregada de unção. Palavra que alcança o nosso coração. Palavra que, como nós refletimos no domingo ainda, palavra que penetra a ponto de dividir nossa junta e medula, alma e espírito. Palavra que não faz comichão no nosso ouvido, pelo contrário, palavra que nos alerta que estamos
numa caminhada de fé, e que aquele que perseverar até o fim será salvo. Continua abençoando a pastora, a família dela, em nome do Senhor Jesus. Eu oro junto com a igreja, abençoando a pastora, para a glória do teu santo nome.